Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tem alguém aqui cansado de dar glória? Vou perguntar de novo, que eu acho que você não entendeu. Tem alguém aqui cansado de dar glória para Jesus? Que bom, então continue glorificando ao nome dEle. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Localize comigo na sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto nós vamos localizando, eu aproveito para mais uma vez agradecer a Deus, louvar ao Senhor por essa oportunidade, por estarmos juntos aqui nessa noite. É uma honra para o meu coração, uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Nós já aprendemos a amar essa casa, amar esse ministério, amar esse povo. Que Deus seja louvado pela vossa vida, pela vida do vosso pastor. Todos os pastores, Deus abençoe. É uma alegria muito grande, uma honra poder fazer parte dessa festa. Eu sei que Jesus está fazendo coisas lindas durante esses dias. Ele vai continuar fazendo. Não quando a festa acabar, Jesus vai parar de operar, não. Ele vai continuar operando, porque Ele é Deus. Mas eu estava sentada ali e o Espírito Santo falou ao meu coração, e Ele disse: Isabela, eu vou curar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Se tiver gente na intercessão espalhada por aí, comece a redobrar agora a tua intercessão, porque Jesus está trabalhando aqui no nosso meio. Glória ao nome de Jesus. Quando você dá glória a Deus, você ajuda o pregador. Não porque o pregador quer ouvir o seu glória para ficar mais animado, mas é porque quanto mais você dá glória, mais o céu se abre, mais a revelação fica clara na mente do pregador, e nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel. Você que encontrou, diga amém. Amém. Você que não encontrou, diga espera um pouco. Tá bom, eu espero. Quando encontrar, fala amém. Amém? Está no telão, então vamos ler. A minha versão da Bíblia é King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, mas o sentido é exatamente o mesmo. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo de número 1. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida outra vez? E eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Vamos repetir juntos o verso de número 4? Está no telão? No 3 a gente repete todo mundo junto, tá bom? Versículo de número 4. 1, 2, 3. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Você pode segurar na mão desse crente que está aí do seu lado. Pega na mão dessa pessoa e já levanta a mão dela como sinal de vitória. Isso. Glória ao nome de Jesus. Levante a mão dessa pessoa e diga assim para ela, na autoridade profética. Diga para ela, quando você não souber o que fazer, profetiza.
para o ensaio fica muito bom, mas para você liberar essa verdade, põe um pouco mais de intensidade aí. Pega na mão dessa pessoa, levanta a mão dela, olha no olho dela e diga: quando você não souber o que fazer, profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Glória ao nome de Jesus. Profetiza. Oh, glória ao nome de Jesus. O capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel é, por que não dizer, um dos capítulos mais conhecidos desse livro. Talvez o momento mais conhecido da história do profeta Ezequiel. O capítulo de número 37 é muito, muito falado entre nós, é muito cantado entre nós, porque de fato foi algo extraordinário que o Senhor fez. Mas para que a gente entenda mesmo a fundo a mensagem de Deus, o que o Senhor veio falar conosco, qual a direção profética para esse tempo, é necessário que a gente retorne um pouco na história do profeta Ezequiel, e não somente do profeta Ezequiel, mas do povo de Deus, para a gente compreender por que Deus entregou a Ezequiel essa visão, porque o Senhor o levou em visão a um vale de ossos sequíssimos. A gente precisa compreender qual era o contexto daquele momento, qual era a realidade daquele tempo. É interessante, porque o profeta Ezequiel é um profeta que, para alguns teólogos mais céticos, que não creem no poder de Deus, que não conhecem os mistérios de Deus, o profeta Ezequiel é chamado de o profeta esquizofrênico, justamente porque ele tinha visões abertas no meio das pessoas. Só ele via céus abertos, ninguém mais via. Ele estava em um mesmo lugar, no mesmo ambiente que muita gente, mas só ele contemplava as visões de Deus. E por isso, alguns teólogos céticos chamaram e intitularam o profeta Ezequiel como profeta esquizofrênico, como se eles estivessem dizendo que ele era louco, porque somente ele poderia descrever o que estava vendo. Nós vamos observar muito bem isso justamente no capítulo de número 1, no verso de número 1, onde o profeta Ezequiel estava às margens do rio Quebar, o rio da Babilônia, e ele vai ver céus abertos. E o capítulo de número 1 vai datar para nós e vai deixar claro para nós o chamado profético de Ezequiel. Capítulo de número 1, verso de número 1, não é a primeira vez que Deus fala com Ezequiel, mas é quando o Senhor divide a sua vida em antes e depois. Antes da execução do chamado, depois da execução do chamado. O capítulo de número 1, verso de número 1, vai deixar muito bem claro para nós que o profeta Ezequiel vai ver os céus abertos, vai ter visão de Deus, e dali em diante, ele vai começar a receber algumas visões proféticas, palavras proféticas de Deus, justamente para um momento muito terrível do povo de Deus, da história do povo de Deus. Para que a gente entenda essa história e esse momento, a gente precisa compreender o que estava acontecendo há alguns anos atrás, antes do cativeiro na Babilônia, antes desse momento, antes da descrição do Vale dos Ossos Sequíssimos. O povo de Deus caminhava em uma gangorra espiritual. Uma hora eles eram muito crentes, eram fervorosos, queriam Deus, queriam viver os projetos de Deus, queriam viver os planos de Deus, mas outra hora eles sucumbiam na idolatria, deixavam a palavra, apostatavam da fé. Uma hora eles queriam muito, outra hora não queriam nada, não havia um equilíbrio. Eles sempre estavam ou lá em cima ou lá embaixo, ou adorando a Deus em toda a sua intensidade, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com tudo que eram, com tudo que tinham, e outrora eles estavam lá embaixo, sucumbindo na idolatria, se deixando levar pelos povos pagãos que estavam ao seu redor. E se há algo que a Bíblia vai deixar claro para nós, e que Deus vai deixar claro para nós que Ele rejeita, é a inconstância espiritual, porque ser constante espiritualmente não depende do cenário que você está vivendo. Ser constante espiritualmente não depende se o seu dia foi bom ou se foi ruim. Ser constante espiritualmente não depende do momento da sua vida que você está atravessando. A constância espiritual é uma decisão e não um sentimento. Ela não pode estar pautada no que eu estou sentindo. Eu não posso ser constante diante de Deus se eu estou bem.
bem. Não, eu preciso ser constante diante de Deus como uma decisão, estando bem ou estando mal, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele está sentado em um alto e sublime trono, eu sei que Ele é Deus. Se eu estou bem, Ele é Deus. Se eu não estou bem, Ele é Deus. Se as coisas vão bem, Ele é Deus. Se não vão bem, Ele é Deus. Se tudo está ao meu favor, Ele é Deus. Se nada está ao meu favor, Ele é Deus. Se as coisas estão caminhando do jeito que eu esperava, Ele é Deus. Mas se tudo fugiu do controle da minha mão, Ele continua sendo Deus. A constância espiritual é isso, e Jó que o diga. Jó vai perder tudo que tem, eu gosto de falar dele, porque no auge de sua dor, a sua mulher vai olhar e vai dizer: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha o teu estado, olha como você está, você perdeu tudo, a tua saúde está debilitada. Mas Jó vai olhar para ele e vai dizer: não, você não entendeu nada. Ser constante espiritualmente não depende se eu estou bem ou se eu estou mal, se eu tenho tudo ou se eu não tenho nada. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O povo andava em gangorra espiritual porque eles não tinham experiências. Eles não tinham experiências com Deus. Sabe o que acontece? Chegou em um tempo da história do povo de Deus, chegou em uma geração onde eles ouviram falar que Deus abre o mar para o povo passar, mas eles nunca viram o mar abrir. Eles ouviram falar que Deus derruba a muralha, mas eles nunca viram a muralha cair. Eles ouviram falar de um Deus que derruba gigante, mas eles nunca derrubaram gigantes. Então, eles estão em um momento onde eles são nutridos pelas palavras dos pais deles, por aquilo que é a história deles, mas eles não têm experiências. Mas não tem problema. Vai ser resolvida essa questão. Deus vai levantar um profeta na terra, por nome Jeremias. E Jeremias vai começar a pregar uma palavra dura ao povo. A palavra que Jeremias prega não é uma palavra que ele quer pregar, mas é a palavra que Deus manda ele pregar. Jeremias vai começar a anunciar ao povo e pregar arrependimento. Jeremias vai começar a dizer ao povo: arrependam-se dos vossos pecados, arrependam-se e voltem para o centro da vontade de Deus. Deus está esperando vocês no altar, Deus está esperando vocês no centro da vontade dEle. Deus tem algo a revelar a vocês, voltem-se para o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer para nós que o povo não dava ouvidos à voz de Jeremias. Pelo contrário, escarneciam o profeta, humilhavam o profeta, chamavam ele de louco, de mentiroso, dizendo: isso não vai acontecer conosco. Como é que pode, Jeremias, você está pregando que Deus vai se irar contra nós? Nós estamos na terra do templo, é impossível que isso aconteça. Mas a palavra do Senhor vinha a Jeremias constantemente, dizendo: Jeremias, anuncia ao meu povo a minha palavra. Diga a eles, Jeremias, que como um oleiro trabalha no vaso, trabalha naquele barro que está sendo formado para ser um vaso, assim eu farei com eles. Eu vou os amassar, Jeremias, e ainda que eles se quebrem na minha mão, eu estou pronto para reconstruir a estrutura deles. Jeremias, diga para o meu povo que eu tenho misericórdia a ser revelada a eles. Basta eles se arrependerem dos pecados, basta eles se voltarem à minha presença, basta eles se voltarem para mim. Mas o povo não dava ouvidos à voz do profeta. Então um dia Deus vai chamar a Jeremias e vai dizer: Jeremias, hoje a tua mensagem vai mudar. Hoje você não prega arrependimento, hoje você prega execução de juízo. Diga ao meu povo que uma nação subirá contra eles, e eu entreguei eles nas mãos da Babilônia. Diga para eles que eu já preparei um cativeiro, eu já preparei 70 anos de cativeiro. Diga para eles que eu já preparei Nabucodonosor, já preparei a Babilônia. Eles vão para lá, e eles vão para lá não vai ser para morrer, vai ser para me conhecer. Eles não têm experiências, eu darei experiências. Eles não me conhecem, vão passar a me conhecer. Jeremias começa a pregar essa palavra, e sabe o que o povo vai fazer? Você está louco. É impossível que isso aconteça conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a palavra vem de Deus e passa pela boca de um profeta santo, com vida no altar, pode demorar o tempo que for, vai se cumprir.
O povo estava dizendo, isso não vai acontecer. Mas a história vai dizer para nós, ano 605 a.C., Nabucodonosor sitia pela primeira vez a Jerusalém. A Babilônia vai sitiar e vai levar cativos para lá. 3 invasões vão acontecer. No ano 605 a.C., 597 e 587. A última invasão é a mais sangrenta. Eles vão derrubar os muros, vão queimar as portas, vão saquear o templo, vão levar o povo arrastado a cativeiro. E lá no cativeiro, Deus vai começar a levantar profeta para dizer: vocês não vieram aqui para morrer, vocês vieram aqui para me conhecer, vocês não vieram aqui para abandonar a obra, vocês vieram aqui para me conhecer em minha essência. Lá em Jerusalém vocês estavam acomodados, é por isso que eu sacudi um pouco, é por isso que eu apertei um pouco, porque agora vocês vão me conhecer. Na Babilônia o povo vai conhecer o Deus que até deixa os 3 meninos entrarem na fornalha, mas o fogo não toca em um fio de cabelo deles. Na Babilônia eles vão conhecer o Deus que deixa o profeta Daniel ser jogado na cova de leões, mas que no outro dia o rei vai ter que ouvir o Daniel dizendo: vive, ó rei, para sempre. Essa noite meu Deus mandou um anjo e ele fechou a boca do leão na cova. Na Babilônia eles vão conhecer o Deus que não divide a glória dele com ninguém. Nabucodonosor, quer dizer então que você quer ser adorado, quer ser exaltado? Eu te reduzirei a um animal. Você vai andar em 4 patas. Pelos vão crescer no seu corpo. Você vai comer da grama, da relva. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. E até que você reconheça que não existe outro Deus em cima no céu e nem debaixo na terra, você será como um animal. Na Babilônia, Deus vai revelar segredos. Na Babilônia, Deus vai levantar profetas. Na Babilônia, Deus vai dar experiências ao povo. Só que nós estamos diante do livro do profeta Ezequiel. E a história do profeta Ezequiel é uma história muito bonita, que precisa ser compartilhada. O profeta Ezequiel, quando vai a cativeiro, tem aproximadamente entre 24 e 25 anos de idade. É um jovem rapaz. E Ezequiel, ao contrário do que se pode imaginar, não sabia que era profeta. Ezequiel não foi criado para ser profeta. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. A sua casa era casa de sacerdotes. Então ele cresceu a vida inteira pensando: quando eu atingir a idade de 30 anos, eu finalmente poderei exercer o ofício sacerdotal. Mas há um detalhe aqui. Preste muita atenção, redobre a tua atenção agora. O detalhe é: desde quando nasce um menino numa casa sacerdotal, a vida dele precisa ser diferente da vida de todas as outras pessoas. Nasceu um rapaz, um menininho, em uma casa sacerdotal, ele já sabe. Ele não vai poder vestir o que todo mundo veste. Ele não vai poder comer o que todo mundo come. Não vai poder beber o que todo mundo bebe. Não vai poder cortar o cabelo como todo mundo corta. Eu acho que Ezequiel foi um dos que ouviram a palavra, aquela palavra que a gente ouve da nossa mãe, sabe? Você não é todo mundo, mais do que qualquer outra pessoa. Porque Ezequiel precisava entender, desde o seu nascimento, ele nasceu para ser um separado. Ele nasceu para ser diferente. Alguém que nasce em uma casa sacerdotal, um menino que nasce em uma casa sacerdotal não tem escolha. Desde o momento em que ele nasce, ele já é criado para ser diferente. Ele é separado, ele é santificado, ele não pode se misturar com os costumes da terra. Ele precisa ser diferente, porque ele sabe que quando chegar aos 30 anos de idade,
ele finalmente vai exercer o seu ofício sacerdotal. E no exercício do ofício sacerdotal, este jovem, este menino precisa estar limpo, precisa ser santo, precisa estar separado, porque ao contrário do que se pensa, um sacerdote, se receber a oportunidade de entrar no Santo dos Santos e estiver sujo, estiver com mácula, morre na hora na presença de Deus. Ele não poderia entrar de qualquer jeito. Então, desde o seu nascimento, ele sabe que nasceu para ser consagrado a Deus. Ele sabe que nasceu para ser diferente. Ele sabe que vai lidar com as coisas de Deus. E para lidar com as coisas de Deus, tem que estar alinhado ao propósito de Deus. Para lidar com as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Para lidar com as coisas de Deus tem que estar santificado, tem que estar separado. Para lidar com as coisas de Deus, tem que se lavar diariamente. Só que ele vai ao cativeiro com 25 anos de idade. 25 anos de idade. Faltavam apenas 5 anos para o exercício do seu ofício sacerdotal. Só que no cativeiro, meus irmãos, não tem templo, não tem estola sacerdotal, não tem exercício do ministério sacerdotal. Ou seja, o que parece é que Ezequiel agora, diante dos seus 25 anos de idade, ou seus 25 anos de investimento, se separando, se santificando, se consagrando, parece que esses 25 anos foram jogados no lixo por causa de um cativeiro. Parece, a impressão que se tem é que agora ele se preparou 25 anos para viver algo, chegou diante de um cativeiro, e a sentença do cativeiro é 70 anos, e dentro desse cativeiro, ele sabe, eu não terei oportunidade de oferecer sacrifícios, eu não terei oportunidade de vestir a roupa do sacerdote, eu não terei oportunidade de exercer o meu ofício sacerdotal. Então parece que tudo foi jogado no lixo, mas Deus vai deixar claro para Ezequiel que ele não desperdiça nenhum investimento feito nele. Ele vai deixar claro para Ezequiel que todo investimento, todo o cuidado, todo o tempo de separação, toda a consagração, todo o tempo de consagração, tudo. Deus não tem lixão de consagração no céu. Deus não esquece. O homem pode esquecer, Deus não esquece. Deus sabe que alguém se separou muito tempo para uma obra. Deus sabe que alguém vem se separando há anos, e parece que o cativeiro veio e roubou toda a oportunidade que ele teria. Mas aí vem o capítulo de número 1, provando para nós que Deus não esqueceu de nada, Deus não jogou nada no lixo e que tudo estava guardado nele. Só que a verdade é que o propósito que Deus estabeleceu para Ezequiel era diferente daquilo que o seu pai havia projetado para ele, de que ele mesmo havia projetado para a sua vida. Porque ao contrário do que Ezequiel imaginava, ele não seria de fato um sacerdote. Ele seria um profeta. Ele não seguiria a linhagem de toda a sua família. Nele Deus iniciaria um novo ciclo. Nele Deus iniciaria uma coisa nova. Nele Deus faria o que não fez em nenhuma geração passada. Oh glória! Nele Deus faria o que não fez na vida do pai. Nele Deus faria o que não fez na vida do avô. Nele Deus faria algo diferente. Para ele Deus havia reservado um tempo diferente. Para ele Deus havia reservado um momento diferente. Um ministério diferente. Ele foi a vida inteira ensinado que ele seria o homem que levaria o povo a Deus, porque essa é a função do sacerdote. O sacerdote é aquele que vai intermediar a ligação, a conversa, o assunto, a oração do povo a Deus. Então toda a sua vida ele foi ensinado que seria o homem que levaria o povo a Deus. Só que no cativeiro Deus vai o chamar e vai dizer: Ezequiel, você não vai ser o homem que traz o povo a mim. Você vai ser o homem que me leva ao povo. Eu vou falar através da tua boca. Eu vou me manifestar através da tua vida.
Eu vou abrir tua visão e tu vai ver que teu pai não viu. Eu vou abrir a tua visão e você vai contemplar o que ninguém contemplou. Eu vou abrir a tua visão e você vai enxergar o que ninguém enxergou. Te prepara, Ezequiel. Te prepara para ter visão aberta. Te prepara, Ezequiel. Te prepara para o tempo profético que eu estou te chamando para viver. Te prepara, Ezequiel. Te prepara para ver o que ninguém viu. Te prepara, Ezequiel. Te prepara para contemplar o que ninguém contemplou. Te prepara, Ezequiel. Te prepara. Te prepara. Te prepara. Em você eu farei uma coisa nova. Então o ministério do profeta Ezequiel se dá em visões e revelações proféticas. E ele é chamado o profeta da esperança. Porque, vamos lá, o povo estava no cativeiro. E no cativeiro, Deus vai levantar uma voz profética para dizer: Ele vai nos resgatar. No cativeiro, Deus vai levantar uma voz profética para dizer: Ele está no controle. No cativeiro, Deus vai levantar uma voz profética para dizer: Ele sabe o que faz com a gente. No cativeiro, Deus vai levantar uma voz profética para dizer: a esperança. No cativeiro, Deus vai levantar uma voz profética para dizer: aquietem-se, Ele está trabalhando, Ele controla tudo, Ele sabe de tudo. Essa é a função do profeta da esperança. Isabela, não estou entendendo, vai entender. Porque Deus chamou a você para ser profeta da esperança. O profeta da esperança não fala o que os olhos dele estão vendo, fala o que o coração dele tem fé para crer. É por isso que você não pode chegar naquela casa, olhar para aquele menino que está naquela situação e falar: é um drogado. Não, você é profeta da esperança. Você vai olhar para aquele menino naquela situação e vai dizer: é um pastor de igreja. O profeta da esperança não profetiza de acordo com o que ele está vendo. Ele vai olhar para o cenário, que era um cenário muito triste. Era cativeiro, era escravidão. O povo longe da pátria, o povo longe da terra. Você lembra do Salmo de número 137? Eles vão dizer assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E os nossos opressores diziam para nós cantarmos um cântico ao Senhor. Penduramos as nossas harpas dos salgueiros e dissemos: não podemos cantar. Este era o posicionamento do povo no cativeiro. Mas Deus vai levantar uma voz profética. E a voz profética não vai olhar para as harpas penduradas e vai dizer: é o fim. A voz profética vai olhar para as harpas penduradas e vai dizer: pega elas de volta, vamos cantar, porque Deus está no controle. A voz profética não profetiza de acordo com o que está vendo. Deus sentou alguém aqui nessa noite para dizer para esse alguém: para de falar de acordo com o que você está vendo, começa a colocar fé para fora. Nas tuas palavras principalmente. Eu não te chamei para falar do que você está vendo. Isso qualquer um pode fazer. O profeta da esperança se posiciona e diz: Deus está trabalhando, Deus está no controle, Deus é soberano, Ele manda na situação. Deus vai levantar o profeta Ezequiel para ser esse profeta. O profeta da contramão. Oh, glória! Está todo mundo dizendo desgraça. E ele diz: Deus vai aparecer. E vai nos resgatar. Deus não vai deixar do jeito que está. Ele vai trabalhar em nosso favor. Deus não vai permitir. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós estamos na Babilônia, mas Deus não vai permitir que a Babilônia nos toque. Nós estamos na Babilônia e estamos aqui é de passagem. Babilônia não é o nosso destino. Jerusalém nos espera. Jerusalém nos espera. Mas no meio do caminho,
E eu entro no texto. No meio do caminho, o povo é tomado por um desânimo geral. Se a gente for olhar para as cartas do profeta Jeremias, endereçadas ao povo que estava no cativeiro, nós vamos observar muito bem o que estava acontecendo. A carta do capítulo de número 29 do livro do profeta Jeremias vai deixar muito bem claro para nós o que estava acontecendo. Deus vai dizer assim: Jeremias, escreva ao meu povo, diga a eles que no cativeiro eles vão avançar e não retroceder. Diga a eles que no cativeiro é para eles plantarem pomares, construírem casas, se darem casamento, casarem os seus filhos, terem filhos. Diga para eles, Jeremias, que no cativeiro eu sou o Senhor. Diga para eles, Jeremias, você vai se lembrar desse capítulo agora, porque Deus vai dizer assim: Jeremias, escreva para eles uma mensagem de esperança. Escreva para eles que eu conheço o desânimo deles, eu sei o que eles estão vivendo, eu sei o que eles estão passando, mas eu não os abandonei no cativeiro. Diga para eles, Jeremias, que eu sei os pensamentos que penso a respeito deles, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que eles estão esperando. Fala para eles que eu aparecerei, eu me manifestarei, eu vou me achegar quando eles me buscarem de todo o coração. Eu estou disponível. Mas mesmo ouvindo ou recebendo essas cartas, o desânimo vai tomar o povo. E aí Deus vai se utilizar de um profeta. Oh, glória! Oh, glória! Porque, não se engane, o desânimo pode tomar a muitos, Deus sempre terá os seus remanescentes. Deus sempre terá aqueles que não saíram da brecha. Deus sempre terá aqueles que, apesar de estarem sofrendo, ainda estão de pé. Deus sempre terá aqueles com quem Ele sabe que pode contar. Deus sempre terá aqueles que Ele sabe que pode entregar uma palavra, uma visão, e vai ser passada ao povo do jeito que Ele deu. Por isso Ele vai se utilizar de um profeta, e o texto vai começar dizendo: e pairava a mão do Senhor sobre mim, e me levou. A pergunta é: pediu para ser levado? A pergunta é: falou para o Senhor, me leva? Disse ao Senhor, estou aqui, pode me conduzir até lá? Não, o texto vai dizer assim: e me levou. A mão dele me levou. Não pedi para ir, ele me levou. Não pedi para ver o que vou ver, ele me levou. Não pedi para enfrentar o que vou enfrentar, ele me levou. Não pedi para estar onde estou, ele me levou. Mas se nós falássemos de um profeta imaturo, nós poderíamos falar de um posicionamento. Foi Deus que me levou. Não pedi para vir. Não pedi para estar. Vou clarear um pouco para você entender. Não pedi para Deus me colocar. Não pedi para Deus me dar o cargo. Não pedi para Deus me dar. Não pedi para ser profeta. Não pedi para Deus me revelar as coisas. E o posicionamento de um profeta imaturo no momento desses é: já que eu não pedi, vou cruzar os braços. Eu não pedi para ver o que estou vendo. Não pedi para receber o que estou recebendo. Eu não pedi para assumir o que assumi. Então, quer saber, Deus? Vou cruzar os braços. Faz o que o Senhor quiser. Vou ficar aqui. Mas o texto vai dizer assim: pelo poder do seu Espírito, Ele me conduziu. Me levou no meio de um vale de ossos. Ele vai dar ênfase: sequíssimos. Não é só seco, é sequíssimo.
A gente olha para esse texto e diz, meu Deus, que coisa tremenda e poderosa. Mas se a gente imaginar, a cena é terrível. Deus levou o profeta a um cemitério de corpos expostos, cujos corpos estão tão apodrecidos que já não resta corpo, só tem osso. E osso sequíssimo. A visão não é das melhores. O lugar não é dos melhores. O que ele tem que ver, o que ele tem que enxergar, não é nada do que ele pediu. Mas ele vai dizer, foi a mão do Senhor que me colocou aqui no meio do vale. Vou dizer, para você entender, não foi o diabo que me trouxe, foi a mão do Senhor que pairava sobre mim e pelo poder do seu Espírito me conduziu ao meio do vale. Foi a mão do Senhor que me colocou. Foi a mão do Senhor que me levou. Foi a mão do Senhor que permitiu. Foi a mão do Senhor que me colocou lá. E ele vai dizer, e ele me fez andar de um lado para o outro. Olha o que Deus faz com um profeta maduro. Não só coloca no meio do vale, faz se movimentar no meio dele. Hey. O profeta imaturo no meio do vale cruza os braços e fica parado. O profeta maduro no meio do vale ouve a palavra de Deus e anda de um lado para o outro, não para, continua caminhando, se movimentando de um lado para o outro. A ideia é, vai estar no vale, vai entrar no vale, vai ficar parado, vai entrar no vale, vai ficar estagnado, vai entrar no vale, já vai ser mais um osso seco, mas ao profeta maduro Deus diz, anda, se movimenta, de um lado para o outro, não para. Olha o que ele está dizendo. Se você se atentar, nada do que o profeta Ezequiel diz é a sua vontade. Ele não diz, eu quis ir, e nem diz, eu quis andar. Ele diz, ele me levou e me fez andar. Minha irmã, meu irmão, está no vale? Não cruza o braço, não. Chegou no vale? Não cruza o braço, não. Foi colocado no vale, levanta e começa a caminhar no meio do vale. Satanás está olhando para alguém e está dizendo, chegou no vale, agora vai parar. Chegou no vale, vai entregar o cargo. Chegou no vale, vai parar de pregar. Chegou no vale, vai parar de cantar. Chegou no vale, vai pedir o divórcio. Chegou no vale, vai enterrar o talento, vai enterrar o dom. E Deus está dizendo, você não, Ezequiel. Você no vale se movimenta. Você no vale se movimenta. Você no vale anda. Rebi calabas. Emanto calabassuria. Você no vale anda. Rebi calabas. Por isso que o diabo não está entendendo nada. Está olhando para você no vale e está dizendo, como é que ainda está andando? Está olhando para você no vale e está dizendo, ainda está cantando? Está olhando para alguém no vale e está dizendo, mas ainda está fazendo a obra? Está olhando para alguém no vale e está dizendo, mas ainda está orando pelo casamento? Está olhando para você no vale e está dizendo, não é possível! Não é possível! Era para cruzar o braço e estagnar, mas ela está andando! Mas ele está se movimentando! Mas está caminhando! E o profeta vai dizer, foi Deus que mandou.
Eu não estou de pé porque eu sou boa, foi Deus. Eu não continuo porque sou valente, é porque foi Deus. Eu não permaneci porque sou forte, é porque foi Deus, foi Deus. Ribi calamas. Manda calabaianará. Vontade de fazer a mala ir embora foi o que não faltou, né? Mas você ouviu a palavra de Deus dizendo: permaneça. Erebi calamai. Vontade kelebe darácia. Vontade de entregar os pontos foi o que não faltou. Mas você ouviu Deus dizendo: fica aí. Mandarabia daracelebai. Vontade de fazer as malas, pegar a família e mudar de cidade foi o que não faltou. Mas Deus olhou para alguém e disse: fica aí, porque onde houve vergonha haverá dupla honra. Permaneça. Ele vai deixar claro que nada é sobre a vontade dele. Deus levou, me fez andar. Deus levou, me fez andar. Deus levou, me fez andar. Vou repetir até que alguém entenda. Deus levou, eu até queria ficar sentado, mas Ele me fez andar. Deus levou, eu até queria parar, mas Ele me fez continuar. Deus levou, eu até queria calar a boca, mas Ele me fez levantar a mão e dizer que Ele é grande. Deus levou e me fez andar. Aí o texto vai dizer que em seguida, depois dele ver esses ossos tão secos, em um número muito grande, o céu vai dizer: filho do homem, acreditas que estes ossos podem reviver? Vamos lá. O que a visão humana, a vista do vale diz? Não. Porque não são corpos. Para Deus soprar o fôlego e eles, são ossos. Gente, são ossos. Em um alto estado de putrefação, são ossos. Aí Deus vem e diz: filho do homem, me diga aí a tua opinião. Você acha que esses ossos poderão reviver? A visão, a lógica, a racionalidade diz: não. Não. Só que a pergunta não está vindo de um ser humano. Aleluia. Quem está perguntando não é alguém como ele, que vê só o que ele vê, que sabe só do que ele sabe, que domina só o que ele domina. Quem está perguntando é Deus. Me diga aí, filho do homem, o que você acha sobre esses ossos? Você acha que eles poderão ter vida outra vez? O cérebro está dizendo não. Mas ele vai olhar e vai dizer: quem está me perguntando? Não é qualquer pessoa. Então quer saber? A resposta inteligente de um profeta maduro é: Senhor, Tu sabes. Presta atenção.
O que ele estava vendo? Ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. Os ossos não eram um esqueleto, estavam espalhados aleatoriamente. Então o que ele estava vendo era um monte de ossos. Por que Deus vai perguntar se ele acha que poderão reviver esses ossos? Presta atenção. Porque nós temos a tendência de olhar para os ossos da nossa vida e dizer, não é nada. Não tem o que fazer aqui. Nós olhamos para os ossos da nossa história e dizemos, acabou tudo, não sobrou mais nada. Mas a verdade não é que não sobrou mais nada, ainda tem ossos. Os ossos são a parte mais resistente do corpo humano. Não existe músculo que seja mais forte do que um osso. Os ossos são a estrutura do corpo humano. Então Ezequiel está diante de uma visão que humanamente falando pode não representar nada, mas se ele olhar direito, o que sobrou não foi a carne, não foram os órgãos, o que sobrou foram os. Então o que a gente chama de nada é a parte mais resistente do que existia. Você vai entender? A gente olha para os ossos da nossa vida e diz, não tem nada. Porque estão espalhados, porque estão jogados, porque estão aleatoriamente por aí, porque foi o que sobrou, e isso aqui que sobrou não dá para nada, isso aqui que sobrou não vai dar em nada, isso aqui não tem mais jeito, mas dentro da mentalidade humana, os ossos realmente não são nada. Porque o que esses ossos poderiam fazer de poderoso? Absolutamente nada. Porém, Deus está diante do profeta, perguntando a ele, o que você acha que vai acontecer? Você acha que eles podem reviver? O que você acha que esses ossos podem ser? E aí o profeta vai dizer, Senhor, só tu sabes. Por quê? O profeta está dizendo assim, Senhor, na minha mão, isso aqui não é nada. Só que, na verdade, o que não representa nada é um pouquinho. Se foi só osso que sobrou, sobra, fala de resto, de pouquinho. Só tem um pouquinho. E a gente olha para o pouquinho e diz, o pouquinho não vai dar para nada. Vamos lá, chega uma visita na tua casa. Mãe, pai, 5 filhos. Tem um restinho de arroz na panela. Você vai oferecer para eles comerem? Você vai dizer assim, não tem nada. Mas não é que não tem nada, é que só tem um. Vamos lá? Não é que não tem nada, é que só tem um. Só um pouquinho. Então o pouquinho para a gente não é nada, porque a gente não tem o que fazer com aquele pouquinho. Só que o profeta Ezequiel está diante de alguém que sabe muito bem o que fazer com um pouquinho. O profeta Ezequiel está diante de alguém que pega um pouquinho e faz muita coisa. O profeta Ezequiel está diante de alguém que um pouquinho na mão dele é o suficiente. Você quer ver? Jesus está pregando no monte o dia inteiro. Lá vem os discípulos dizendo, manda esse povo embora. Porque eles estão aqui o dia inteiro e nós não temos nada para dar que comer a esse povo. Eles precisam comer, Senhor. Eles precisam se alimentar. E o Senhor vai dizer, não vai ninguém embora. Dê vocês de comer a eles. Aí lá vem um dizendo assim, Senhor, é o seguinte,
A gente não tem nada que dar de comer para eles. O que nós temos aqui é muito pouco. E nem se nós trabalhássemos muitos dias, nós conseguiríamos alimentar essa multidão. Senhor, o Senhor tem noção que tem quase mais de 5.000 homens, quase 15.000 pessoas aqui. Como é que nós vamos alimentar com um pouquinho? Mas aí chega um que sabe o que mestre pode fazer com um pouquinho. Ele vai chegar e vai dizer assim: Senhor, é o seguinte, tem uma multidão muito grande aí, tem 15.000 pessoas para alimentar. É o seguinte, tem um menino aqui que tem 5 pães e que tem 2 peixinhos. O que é isso para uma tão grande multidão? Aí Jesus vai pegar um pouquinho e vai dizer: Pai, graças nós te damos. Porque Ele sabe o que fazer com um pouquinho. É por isso que Ele me trouxe aqui para dizer nessa noite: continua cantando só um pouquinho, continua pregando só um pouquinho, continua acreditando nem que for só um pouquinho. Eu sei o que fazer com o teu pouquinho. O teu pouquinho na tua mão não dá nada, mas na mão dele alimenta 15.000 pessoas. O teu pouquinho para você não vai dar em nada. O Senhor está dizendo para alguém: é só um pouquinho que você tem, dá na minha mão. É só um pouquinho que você tem, entrega para mim. O texto vai dizer que ele diz: Senhor, só tu sabes. Porque aqui só tem um pouquinho. Para mim isso aqui não é nada. Eu não sei o que fazer com isso, mas eu estou diante de alguém que sabe resolver qualquer coisa. Eu estou diante de alguém que sabe administrar do pouco ao muito. Eu estou diante de alguém que sabe bem o que fazer com ossos secos. Então ele diz assim: Senhor, só tu sabes. O que ele está dizendo em entrelinhas é: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Aí o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: era isso que eu queria ouvir. Se sou eu que sei, presta atenção. Se sou eu que sei, profetiza a estes ossos. E diga a estes ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Isabela, não entendi. Vai entender, a gente encerra. Preste atenção. Senhor, eu não sei. Só tu sabes. O Senhor vai dizer: eu sei. Sei. Então, profetiza. A pergunta é: Deus precisa de alguém para fazer alguma coisa? Espero que você não tenha ficado em dúvida. Vamos de novo. Deus precisa de alguém para fazer alguma coisa? Não. Por que ele fala para o profeta, então profetiza? Ele não precisa do profeta para profetizar nada. Ele não precisa do profeta para falar nada. Ele não precisa de ninguém para fazer absolutamente nada. Mas tem um livro do C.S. Lewis, onde ele vai dizer assim: Deus não precisa de ninguém para fazer nada. Mas Deus gosta de usar gente para cooperar em seus propósitos. Ah, você não entendeu. Deus não precisa de você para mudar essa situação. Mas Ele só vai mudar essa situação quando você entender o que está fazendo aí. Deus não precisa de você para mudar esse quadro. Mas Ele só vai mudar esse quadro quando você se posicionar e entender qual o seu papel nessa história. Deus não precisa de você para operar nada, mas Ele depositou algo em você e Ele requer agora. Deus não precisa de você para fazer nada, mas foi Ele que disse: em meu nome darei autoridade a vocês para que façam obras ainda maiores do que estas. Deus não precisa de nós para curar, mas quer usar as nossas mãos. Deus não precisa de nós para salvar, mas quer usar a nossa voz. Deus não precisa de nós para absolutamente nada, mas deseja nos fazer
fazer participantes da sua obra. Então quer saber de uma coisa? Deus te sentou aqui nesse congresso nessa noite para dizer: o que eu vou fazer nos próximos dias na igreja brasileira, eu conto com você, eu conto com você, eu conto com você, eu conto com você. Jesus quer curar nessa noite, mas onde estão aqueles que já receberam autoridade para curar, para estender a mão sobre alguém? Jesus quer curar aqui nessa noite, mas onde estão aqueles que estão sentindo fogo em suas mãos, mas ainda não levantaram para abraçar ninguém? O que o céu está dizendo é: eu posso fazer sem você, mas eu quero te usar, então se posiciona. Eu quero te usar, então levanta. Ezequiel, eu não preciso de você para nada, mas eu te trouxe aqui para um propósito. Se eu quiser, eu dou ordem agora e esses ossos se levantam, mas eu quero usar você. Se eu quiser, eu faço, e não preciso nem liberar a palavra para fazer, mas eu quero usar você. Pegue na mão de alguém que está perto de você agora. Pegue na mão, porque se tiver uma tocha acesa do lado de uma tocha apagada, vai acender. Se as duas estiverem acesas, vai pegar fogo. Pegue na mão dessa pessoa agora e comece a liberar sobre ela autoridade profética. Comece a liberar sobre ela, Baia Candarábia. Comece a liberar sobre ela autoridade. Minha irmã, hoje você vai chegar naquela casa e não vai precisar de uma comitiva com você. Deus vai te dar autoridade para expulsar aquela pombagira daquela menina. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: hoje eu vou te dar autoridade. Tu vai entrar no Salmo 91 dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Diabo, na minha casa não. A minha casa é do Senhor, e aqui tem um profeta. Aqui tem um profeta. Aqui tem um profeta. Quem é batizado em línguas, fala em línguas estranhas agora. Quem é batizado em línguas, ora em línguas. Quando você fala em línguas estranhas, esse idioma não pode ser manipulado. A tua oração não é manipulada. Você não fala o que quer, fala o que o Espírito precisa falar. Comece a orar em línguas agora, porque o céu vai começar a encher, da galeria até aqui à frente. O céu vai começar a encher e vai começar a dar autoridade para o profeta. Deus vai dar autoridade. Deus vai dar autoridade a profetas. Rebi calamando rebia. Eremanto que lebarasi andarabia. Emancho que le mandará suriandarebia. Ebi calamasuriandorebai. Você vai entender porque eu te trouxe aqui. Você vai entender porque eu te trouxe aqui. Você vai entender porque eu te trouxe aqui. Abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca. Eu vou começar a encher, calabai. Eu vou relevar da candarábia. Eu vou começar a encher. Eu vou começar a batizar. Eu vou começar a renovar. Eu vou começar a dar mistério no Kebai. É mancho tereba candarábia. Eu vou dar mistério no derrebe. Fala para eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Isso aqui é muito poderoso. E a gente encerra. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
Presta atenção na frase. Ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Ossos não têm ouvidos. Ossos não têm cérebro. Ossos não pensam. Ossos não ouvem. Mas depende de quem for a palavra. Se tu entrar nessa guerra com a tua palavra, vai continuar na guerra. Mas se você entrar com a palavra do Senhor, na minha palavra osso nenhum se movimenta, na palavra do Senhor, ossos ouvem, ossos escutam, ossos obedecem, ossos se movimentam, ossos se levantam, ossos começam a se mexer. Na minha palavra não dá em nada, mas na palavra do Senhor os ossos começam a se movimentar de um lado para o outro. Na minha palavra não vai dar em nada, mas na palavra do Senhor os ossos vão começar a se mexer, os ossos vão começar a se movimentar. E isso aqui não é para todo mundo, é só para quem conhece vale. Isso aqui é só para quem conhece vale, porque quem conhece vale sabe o desespero que é estar num vale. Mas o céu está dizendo para alguém: entra e entra na minha autoridade, entra e entra com a minha palavra, entra e entra com o céu, entra e entra com a minha alabai candarábia, entra e entra respaldado por mim, entra. O texto vai dizer que ele vai começar a dizer: é o que, Senhor? Fala para esses ossos ouvirem a minha palavra. Aí lá está Ezequiel no vale. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ele vai dizer: e quando eu vi, houve um reboliço no meio do vale. E um barulho. Manda calabas. Me candarabachuriá. E um barulho no meio do vale, um barulho como de chocalho, ossos se juntando em ossos, ossos se juntando em ossos, ossos se juntando em ossos, ossos se juntando em ossos. Mas aí vem Deus e diz: profetiza, filho do homem, profetiza, diga que agora os tendões vão crescer. E ele diz: Deus, como assim? Diga que agora os tendões vão crescer. E ele vai dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, eis que ele fará crescer tendões sobre vós, nervos sobre vós. E ele vai dizer: e nervos começaram a surgir em cima daqueles ossos. Aí Deus vai dizer: filho do homem, continua profetizando, e agora diga que a carne vai crescer. Como assim, Deus? Diga que a carne vai crescer. E ele vai profetizar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, já se juntaram, já cresceu tendões, mas eis que ele fará surgir agora sobre vós a carne. E ele vai dizer: e eis que carne começou a surgir sobre aqueles ossos. E Deus vai continuar: filho do homem, agora pele. Pele. Deus, mas pele. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eis que, eita, eu não sei se você está entendendo o comando de Deus nessa noite, mas você vai profetizar em detalhes. Você vai, você vai profetizar em detalhes. Você não vai levantar a mão só para dizer: Jesus salva. Você vai levantar a mão para dizer: Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, enche da tua presença e faz ainda ser um pregador da palavra. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aí ele vai olhar para aqueles ossos, que já não são mais ossos, já são corpos. E Deus vai dizer: Ezequiel, falta uma coisa. São corpos,
Mas para mim, corpos e ossos são a mesma coisa. Agora você vai convocar o Ruach. O sopro, ereminas. Porque não vão ser corpos, vão ser vidas. Não serão corpos, serão seres vivos. Não serão corpos, serão seres vivos. Você sabe que tem gente que está aqui, está respirando, já levantou a mão, já disse glória a Deus, mas diante de Deus são apenas corpos. Chegou, está com uniforme, mas é corpo. Cantou, mas é corpo. Veio todos os dias, em todos os cultos, mas é corpo. Mas o profeta vai se levantar. Tem profeta aqui para se levantar? Se tem profeta para se levantar, fica de mão levantada. Irmão, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Se tiver na autoridade do nome de Jesus, já levanta as duas mãos para estremecer o inferno. Já começa a entrar comigo nessa guerra agora. Se é da guerra, entra na guerra. Se é da intercessão, entra na intercessão. Se é profeta, entra neste manto. De mãos levantadas, nós vamos começar a convocar o Ruach de Deus aqui sobre este lugar. De mãos De mãos levantadas, nós vamos começar a convocar o sopro de Deus aqui nesse lugar. De mãos levantadas, nós vamos começar a convocar o sopro de Deus aqui. Ele vai dizer: vento dos quatro vento dos quatro cantos, Derebe Calabai, sopra sobre a face desse vale, Erebai. Você vai começar a repetir comigo: vento dos quatro cantos. Diga: vento dos quatro cantos. Não, levanta a mão e a voz. Aumenta a intensidade. Nós estamos guerreando por corpos. Nós estamos guerreando por corpos. Diga: vento dos quatro cantos. Sopra sobre este vale. Vento dos quatro cantos. Sopra sobre este vale. Vento dos quatro cantos. Sopra sobre este vale, até alguém levantar e entender. Vento dos quatro cantos, sopra Erebi Rabadacanda, Rebaia Canda Rabaxé, Emanto Ribi Calabas. Vento da Celebai, vede Calabassuri, vento dos quatro Celebai, o que mandorébia, vento do Celebai, assim, eu estou sentindo graça de Deus, a Elebai, vento dos quatro cantos. Você tem um filho que é um corpo, levanta a mão e começa a interceder por ele agora. Ribi Calamassúria. Você tem um ministério que é um corpo, levanta a mão e começa a interceder por ele. Elebai. Emando Ribi Calabassúria. Emandarábia. É muito sério o que está acontecendo aqui. É muito sério o que está acontecendo aqui. Profetas, eu convoco vocês agora. Profetisas do Senhor, eu convoco vocês agora. Elebai. Emanto Caleba. Já entendeu? Está guerreando. Ribi Calabassúria. Elemando Calebai. Vento dos Calebas. Vento Quebe Calabas. Vento dos quatro cantos.
santos. Nessa igreja não vai ter corpo. Nessa igreja, nesse congresso não vai ribi. Amante, pai, necelebas, emanduribiácia, não vai ter corpo, no meio dos adolescentes não vai ter corpo, no meio das alabanarabaxé, amante, no meio das irmãs não vai ter corpo, derebai, no meio dos obreiros do altar não vai ter corpo, Massuri, Ribicalamassuria, Elemancho Derebai, não vai ter corpo, não vai ter corpo, o vento está soprando, não vai adarabácia, baixei, alabai, não vai ter corpo, derrebi, calabas. Ele está curando aqui, Derebaço, ele está curando, ele está curando, Derebi, Alaba, é mancho que alebai, uma alma rendida a Deus. Vem uma irmã aqui abraçar ela rápido. Rebarrácia. Emando que lebassúria. Rebai. Vem uma irmã abraçar essa irmã aqui agora. Me diz que anda rabaxúria. Não vai ter corpo. Ribi calabá. Não vai ter corpo. Derrébia. Ribi calabás. Tu não será o sepulcro caiado. A acusação cai por terra. Levanta. Levanta. Alguém essa noite que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Elebai. Já temos uma irmã aqui na frente recebendo o milagre e a vitória dela. Continue intercedendo, igreja. Não para o fluxo de intercessão. Nós estamos no meio de uma guerra. Os espirituais, as coisas do Espírito discernem. Alguém deve estar sentindo o mesmo peso que eu estou sentindo aqui. Mas vai cair por terra porque são corpos se levantando. Se levantando. Quero saber se você que está aqui está afastado dos caminhos do Senhor. Nessa noite deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você estiver na galeria, aí atrás, aqui do lado, seja lá onde você estiver, e deseja receber Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou retornar, corre para o altar, vem rápido. Vem rápido porque Deus tem algo a fazer ainda essa noite. Ele mandarábia. Erebacandarava surianderebai. Ele mando rebiandarábia. Rebaraço. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e venha até a frente, nós vamos orar por você.
Mas tem que ser rápido, porque Jesus ainda vai fazer algo aqui nessa noite. Eu estou sentindo graça de Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo meu Deus operando aqui. Ribi calabai. Eu estou se derminaracanto rebadaracia. Jesus está salvando. Jesus está salvando. Jesus está salvando. Ribi calabas. Tem alguém na galeria para receber ou para voltar para Jesus? Se tiver, vem para o altar, nós esperamos você, nós vamos orar pela sua vida. Mas eu preciso obedecer o comando de Deus nessa noite. Calamandarabassúria. Não aceite viver nem mais um dia longe da presença de Deus e do propósito que Ele tem para executar na sua vida. Glórias. Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor. Pergunta para alguém que está aí perto de você. Está tudo bem você e Jesus? Isabela, mas quem está do meu lado é minha regente, não tem problema. Se for salva, vai dizer glória a Deus. Pergunta para ela, está tudo bem você e Jesus? Porque se essa pessoa disse sim, glória a Deus, então está tudo bem. Mas se ela deu aquela disfarçada, aquela risadinha, aquela olhada para o chão, agora é hora do profeta pegar na mão e falar, se você quiser, eu vou lá na frente com você, você vai receber sua vitória hoje, vai sair daqui salvo, lavado, e se Deus quiser te batizar, vai sair batizado daqui nessa noite. Há mais alguém aqui para receber Jesus? Não, não vai embora do jeito que você entrou, não. Não, você veio aqui hoje e não foi à toa, não. Teu coração está aí queimando e você está dizendo, depois eu vou porque eu tenho coisas para resolver. Deixa eu ficar certinho que eu não quero ficar de qualquer jeito na presença de Deus. Muito bem, seu pensamento está certo, mas não pense você que você vai vir pronto. Ninguém vem pronto. Você vem como está, mas como está a garantia de que você não fica. Vem do jeito que você está, com a vida que você está levando. Porque quando você se encontrar com Jesus, você vai ver que Ele muda, não é você que muda, é Ele que muda. É Ele que transforma. É Ele que refaz. Há mais alguém aqui nessa noite? Se houver, faz um sinal com a sua mão, nós esperamos você chegar aqui. Não há mais ninguém? Amém. Nós vamos orar. Mas o Senhor me deu uma ordem específica e eu preciso necessariamente obedecer a Deus. Eu preciso obedecer o que o Senhor falou nessa noite ao meu coração. Põe a mão na sua cabeça. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Arabassui. Ribi calamassui. Erebia. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Erebiai. Tem gente que está passando no raio-x de Jeová agora. E onde era para ser encontrado um câncer, ele está tirando. Ribirabassuriandará. Mandarabachurianda. O efatá de Deus está aqui nessa noite. Ele está dizendo, abra-te, remi calabácia. Elemandorebaiassúria. As mulheres que têm dificuldade para gerar, põe a mão no ventre agora. Porque Ele está abrindo madre aqui nessa noite. Eremando kelebácia. Erebi calamassúria.
Aleluia. Dê um abraço em alguém e profetiza. Dê um abraço em alguém e profetiza. Profetiza, fala, saia daqui com a sua vitória. Saia daqui com a sua vitória. Em nome de Jesus.